Salve, salve, turma boa dos investimentos esportivos. Meu nome é Maurício, chegando para mais um vídeo aqui hoje, nessa quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Eu ia deixar esse dia sem vídeo, porque realmente eu dei uma analisada nos jogos que a gente tem disponível, né? Tanto Copa Libertadores como Sul-Americana, né? Não tô nem colocando a Champions League nesse bolo, porque a Champions League nessa fase que tá, ela nem existe para mim trabalhar no Panther, não tem condições de trabalhar no Panther na Champions League agora, a não ser no ao vivo você fazer uma entrada ou outra, né? No primeiro dia a gente fez duas entradinhas de under, uma a gente deu green, a outra a gente deu red, beleza, não fizemos muita coisa. Gostaria de falar para vocês que fiquei muito tempo analisando esses jogos, né? Vejo valor no jogo do Colón e Talheres, dá para trabalhar no ao vivo. Vejo valor no jogo do River Plate, de repente dá para fazer alguma coisa no ao vivo também. Mas os jogos de volta com muita vantagem, ou até mesmo com pouca vantagem, eles são muito complicados, porque as equipes mudam muito. O jeito de jogar, a proposta, né? A formação. Tem a questão dessa altura do campeonato, algumas equipes estarem realmente divididas em várias competições. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês aí de dois jogos que eu considero as maiores armadilhas para você que faz a aposta esportiva e que você deveria ser esperto o suficiente para escapar e acabar não entrando nem se envolvendo nem jogo com esses critérios. Porque é o seguinte: na análise de jogo, a gente tem critérios muito claros, muito bem estabelecidos de por que a gente aposta, de por que a gente acredita naquele mercado, de quais são as médias das equipes. Os critérios eles são bem estabelecidos. E um dos primeiros critérios que a gente avalia em um jogo para ver se ele é bom mesmo, da gente estar investindo ou não, na minha opinião, é se as duas equipes precisam e querem a vitória naquele jogo, né? Porque existe uma coisa na cabeça do investidor iniciante, amador, que eu já tive esse pensamento, então é normal você ter esse pensamento, é que as equipes entram para ganhar todos os jogos. O objetivo do futebol é ganhar todos os jogos. A equipe entra para ganhar todos os jogos. Isso é um pensamento de investidor iniciante e é um pensamento também de torcedor, que sua equipe deve ganhar todos os jogos. A gente já viu bizarrice no futebol brasileiro de times com treinadores com 70% de aproveitamento serem mandados embora porque não foram campeões de determinada competição. Isso é um absurdo. Isso mostra que há uma ilusão no pensamento do brasileiro, não sei se fora com outros apostadores de outros países é a mesma coisa, de que os times entram para ganhar todos os jogos. Isso não existe. A temporada é cumprida, principalmente temporada de times brasileiros, e as equipes têm que ser estratégicas e ganhar os jogos que eles precisam ganhar. E os jogos que eles não precisam ganhar, se eles ganharem, beleza, mas se não ganhar, não vai fazer diferença no planejamento e no pensamento e na caminhada daquele clube dentro da competição. E aí eu vou trazer um exemplo clássico, que foi o Palmeiras no final de semana, onde poupou jogadores, enfrentou o Atlético Paranaense, que também poupou jogadores, e o Palmeiras acabou perdendo aquele jogo. Palmeiras que mesmo quando poupava jogadores mostrava um padrão interessante de jogo, mas qual era o problema daquela partida? O Palmeiras não precisava ganhar, porque mesmo que perdesse, ele não perderia a primeira colocação na tabela. O que aconteceu? O Palmeiras perdeu o jogo. E aí muita gente, eu vi algumas pessoas, na verdade muita gente não, eu vi algumas pessoas reclamando tal, desse resultado do Palmeiras no final de semana em alguns grupos de aposta, mas pessoas que foram vitória do Palmeiras, mesmo o Palmeiras não precisando ganhar. E aí, hoje, a gente tem na Libertadores da América uma coisa parecida. A gente tem um Palmeiras que ganhou o primeiro jogo de 3-0, fora de casa. Ah, mas ele poupou, Maurício, no final de semana onde ele perdeu, justamente para esse jogo. Sim, mas ele não precisa vencer esse jogo. Isso não quer dizer que o Palmeiras vai madeirar e vai golear esse jogo também como goleou o jogo de ida. Tem time para isso? Tem, mas não precisa. E esse contexto de não precisar faz com que investidores mais experientes tenham essa sacada, isso é, uma expertise
de ficar fora de jogo como esse. Isso evita muita coisa, né? Não é só o red, até porque o red e o green, ele não faz muita diferença lá no final no final da temporada, porque a gente faz muitas entradas. Então um green e um red, ele não faz tanta diferença assim, não vai impactar assim. Então não é para fugir do red que você não entra nesse jogo, é porque você não enxerga valor em um jogo que a equipe favorita já tem uma vantagem de 3 gols. O Palmeiras pode perder de 2 gols de diferença. Eu acredito que ele vai perder e vou entrar na zebra? Não, eu não entro no jogo, eu me esquivo de jogo com essa característica. Isso tem sido muito bom para mim. As pessoas que eu consigo convencer a fazer isso, jogo de volta com vantagem, nem se envolvem. E eu tô falando uma vantagem de 3 gols, mas vantagem de 1 gol, na maioria das vezes eu também evito entrar, porque fica difícil, fica complicado. Nesse caso do Palmeiras e Cerro, nós temos o Palmeiras com a cotação muito lá embaixo, cotação baixinha, que vai fazer com que você ainda compre mais risco do que o necessário. E aí você tem que, para lucrar, ter uma odd legal, tem que botar que vai sair 3 gols. E o Palmeiras não precisa, pode fazer 1-0 e acabou o jogo. Então, galera, eu não tô falando aqui que é impossível de você acertar. Alguém que apostou nesse jogo, claro que vai acertar, alguém vai errar, beleza. Eu tô falando de médio e longo prazo. Eu tô falando de você riscar um critério das duas equipes precisarem ganhar no jogo e entrar em um jogo que uma das equipes já está realmente com uma vantagem muito grande. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas eu aqui eu me senti motivado a trazer um conteúdo aqui que vai ajudar muitas pessoas a não fritarem o seu psicológico, não perderem dinheiro à toa e não apostar jogo que não tem valor para as duas equipes. Então eu trago esse conteúdo e aplico isso também no jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou de 1-0 o jogo de ida. Essa vantagem de 1-0 pode ser o estopim para a equipe entrar focada na vantagem. Vejam o que aconteceu com Boca e Corinthians. Ninguém tinha vantagem, mas o Corinthians entrou esperando o jogo ir para os pênaltis. A estratégia foi essa, no final das contas deu certo para o time. O que eu quero falar para vocês é: se tem vantagem, eu fico de fora, né? E também não vou trazer para vocês um jogo que eu não vejo valor, né? Posso apostar no ao vivo? Provavelmente eu farei alguma coisa no ao vivo. E tô pensando até em abrir uma livezinha na Twitch, na roxinha lá, pra gente acompanhar esse jogo. Vocês estão convidados aí a participar das lives. Mas provavelmente eu faça isso, né? De fazer no ao vivo. Mas no Panther eu não enxerguei valor de nada pra mandar. Alguns jogos foram empate. No ao vivo eu quero trabalhar o jogo do Santos. Eu acho que o jogo do Santos não abriu. Eu acho que o jogo do Santos pode ser interessante pra gente trabalhar. No mais 1,5, a classificação do Santos, a vitória do Santos, eu dei uma analisada. Mas no Panther, esse momento do Santos em casa de não vencer a 6 jogos levanta pra mim assim, um sinal de alerta que não é interessante a gente tá se envolvendo com o jogo, querendo a vitória de um time que é superior na minha opinião, mas que não vive um bom momento. Então outro critério me fez enxergar que esse jogo não era uma boa opção para investir, para colocar o meu dinheiro. E eu não vou trazer para vocês aqui qualquer jogo, eu não vou trazer para vocês aqui qualquer entrada. E agora a gente vem trazendo o fechamento, inclusive se você quiser acompanhar o fechamento das nossas tips, grupo free, grupo pago, fechamento diário, e vamos estar sempre passando aqui a parcial das tips do canal. Ok, fechamento das tips do canal em julho. É Panther raiz, porque não importa o que eu fizer no ao vivo, e muitas vezes eu faço coisas no ao vivo aí que acabam aí dando mais green, diminuindo o impacto de heads aí que vão ter. Mas aqui a gente vai contar só o que foi postado Panther aqui no canal, os bilhetes prontos dos vídeos aqui do canal. No momento a gente tá 4 greens e 2 heads, né? Fazendo com a gestão de banca de 1%, dá o que?
dá mais ou menos aí 1,61% de lucro, fazendo com 2% na gestão de banca cada entrada, já está 3% de lucro. Pretendo ficar um mês positivo e tá passando para vocês aqui tipos de qualidade, odds de valor, mercados bacanas com boa probabilidade de acerto e que fechem positivo no final do mês. Mas não é trabalhando com jogos de vantagem. Para você ver, o jogo, a jogada que eu fiz ontem, que tinha um jogo com vantagem, a gente acertou, mas a gente errou na duplinha que tava nele, que era no jogo do Atlético Mineiro, no mais 1,5. Não saiu esse mais 1,5. A duplinha acabou que deu red. A gente teve o green no X2 no fora o empate do Corinthians ontem, que foi uma entrada que foi contestada, que foi criticada, que foi, né, colocada de lado, que foi contrário de que eu vi aí na internet a maioria das pessoas falando que o Boca era favorito, que já ia classificar, que o Corinthians não ia segurar o Boca. Ele segurou. Então, galera, o vídeo de hoje é mais para alertar sobre as armadilhas de você estar colocando o seu dinheiro em jogos que já estão decididos, que já tem favorito, que o favorito já tá ganhando, que tem vantagem de jogo de ida e vai ser totalmente imprevisível colocar dinheiro e ter realmente uma lucratividade no médio e longo prazo. Se você quiser colocar o seu dinheiro mesmo assim, boa sorte. Sorte e risco seu aí. Eu e os meus assinantes vamos esperar o ao vivo para tentar enxergar algum valor nesses jogos de hoje. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto, tchau.